Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme que ganhou uma adaptação pelo Prime Video em 2023 e ele foi tão aclamado pela mídia, por todo mundo, que em 2024 a editora lançou essa obra aqui no Brasil e eu vou fazer um pequeno comparativo sobre o filme e sobre o livro. O filme em questão é Minha Culpa, que ele ganhou uma adaptação para o Prime Video, como eu falei. E ele vai contar a história da Noah, que é uma personagem que mudou completamente a sua vida após a sua mãe ter casado com um cara muito rico. Ela deixou para trás seu namorado, sua melhor amiga, tudo que ela conhecia para se mudar junto com a mãe. Só que quando ela chegou lá, o novo marido da sua mãe também tinha um filho, que é o Nicholas. Ele é aquele homem de 21 anos, só que ele tem aquela pinta mais rebelde, sabe? E ele participa de rachas, são totalmente ilegais, participa de lutas também que são ilegais e um monte de outras coisas. E aí a convivência deles é algo obrigatório, eles precisam morar na mesma casa, eles precisam conviver, eles acabam sendo meio irmãos, assim por dizer, e toda a trama vai desenrolando a partir disso. E essa é a premissa da história Minha Culpa. E aí, como eu falei, em 2024 a editora Universo dos Livros trouxe o exemplar aqui para o Brasil. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, existem mais 2 livros publicados lá fora e que ainda não foram publicados aqui no Brasil. Na verdade, o segundo talvez venha aí junto com o filme. Isso é um pequeno spoiler que eu peguei ao longo do evento de lançamentos da editora. E eu fiz a leitura da obra antes de assistir ao filme. E eu posso dizer que eles são bem parecidos em diversos aspectos. Mas é claro que alguns acontecimentos aqui no livro acontecem no filme de uma maneira diferente, em ordens diferentes, mas são os mesmos acontecimentos. Então isso foi um ponto super positivo pra mim. E como eu fiz a leitura antes de assistir ao filme, pra mim foi uma experiência muito diferente, porque no livro a gente tem uma profundidade maior de todos os acontecimentos, principalmente das questões do passado da Noah. Porque Noah, que é a nossa personagem principal, ela tem muitas questões, muitos traumas da sua infância, e no filme são retratados de uma maneira mais superficial, por assim dizer. Tudo acontece um pouco mais rápido, sabe? E até faz um pouco de sentido, porque afinal estamos falando de uma adaptação. Mas ainda assim, no livro, é claro, a profundidade disso, desse tema, foi algo que ativou muito mais. Mas, como eu falei, eu vou fazer um pequeno comparativo entre o livro e o filme, e a partir desse ponto pode conter spoiler. Um ponto que eu gostei bastante no livro é que, além de tudo isso que eu falei sobre essa camada da personagem, a gente entender bastante sobre como foi a infância da Noah, no filme eu achei que tudo foi resolvido muito rápido, mas também a forma como ela falou com outras pessoas sobre esse assunto. Porque no livro é algo que vai acontecendo aos pouquinhos, não é algo que ela tem vontade de comentar com ninguém, porque ela tem receio, ela tem medo, tudo aquilo ainda é algo que atormenta a sua vida. Já no filme, ela falou logo pra primeira pessoa que estava ali com ela e eu achei isso muito rápido. Senti que no filme poderiam ter explorado um pouquinho mais isso, sabe? Outro ponto, eles são meio irmãos, como eu falei, e no livro eles fazem o possível para esconder isso de todo mundo, porque afinal é considerado um romance proibido. Apesar de eles não terem nenhum tipo de vínculo sanguíneo e tudo mais, ainda assim é considerado proibido. E no livro eles fazem o possível para que ninguém descubra. Eles têm alguns beijos ali e tudo, eles fazem tudo às escondidas. Já no filme eu achei que foi trabalhado tudo muito... Tá tudo bem se a gente se beijar em público e todo mundo descobrir. Então isso eu acabei não gostando tanto no filme, porque eu achei que, por se tratar de um romance proibido, deveria ter se feito um pouquinho mais às escondidas, sabe? Agora eu preciso falar sobre Dan, o ex-namorado da Noah. E ele, no livro, é um babaca completo. Não tem outra palavra pra explicar esse personagem, porque ele é aquele típico cara tóxico, aquele cara que não aceita não como resposta. E realmente aquilo ali me deixou bem aflita ao longo da leitura, porque eu fiquei com receio do que poderia acontecer ao longo da narrativa. Já no filme eu achei que ele aceitou tudo muito rápido, ele aceitou o término muito rápido e tava tudo certo. E era isso. Então assim, esse ponto do tempo também achei que poderia ter sido um pouco mais explorado na adaptação. Também temos a questão que além da Noah, o Nick também tem seus próprios segredos, ele também esconde coisas, e uma delas é sobre a irmãzinha que ele tem. E isso no filme eu achei muito fofa, essa relação entre eles, porque é quase impossível não se encantar pela irmãzinha dele, ela é muito, muito fofa mesmo. Só que a forma como Noah acaba descobrindo sobre isso também é diferente, porque no livro eles estão em uma conversa bem intensa, estão compartilhando mais sobre suas vidas um com o outro, e é quando ela se abre pra contar sobre seus traumas da infância, e Nick também acaba contando sobre a sua irmã, sobre algumas coisas da sua vida, do seu passado. Já no filme, ela acaba descobrindo por um status, uma rede social, sabe? Então assim, eu senti que foi muito rápido
divertido também. Eu acho que por ter lido o livro, eu senti uma profundidade e esperava uma coisa um pouco diferente, mas eu entendo que é uma adaptação, eu entendo que coisas precisam serem mudadas para serem mais rápidas, sabe? Mas assim, é só realmente essa minha percepção. Agora, um ponto que eu gostei mais no filme do que no livro foi a questão do resgate da Noah. Acontecem muitas coisas ao longo da história, e uma delas é que Noah acaba sendo sequestrada, raptada, e na hora de fazer esse resgate, no livro, existe toda uma questão, tudo acontece em um único local. Já no filme, existe uma corrida de carro, toda aquela questão envolvendo uma super aventura, e isso eu gostei bastante, porque ele remete perfeitamente tudo que tem nessa trajetória de corridas ilegais, então trouxe mais adrenalina, trouxe um final mais eletrizante nessa questão, então isso eu achei sensacional na adaptação. E sobre o final de toda a história, elas são um pouco diferentes. O final desse livro eu achei bem bacana, porque se não houvesse uma continuação, estava tudo bem, porque depois de tudo que aconteceu, existe um epílogo de 3 meses depois, contando como estão as coisas. O final ele pode até ser um pouco aberto no livro, mas eu acho que estava tudo bem se finalizasse ali e não tivesse mais nenhum outro livro. Já no filme, o final ele fica bem escancarado que vai ter uma continuação, porque a gente tem a mãe da Noah dizendo que não aceita aquela relação entre eles. Então, a gente já sabe que vai vir um filme aí. A minha percepção sobre o próximo filme é de que pode ter um conflito muito grande entre Noah e sua mãe, porque afinal ela não aceita essa relação dela com o Nick. Então, eu imagino que vai ter todo esse conflito mais familiar no próximo filme. É minha suposição, porque não faço ideia do que vem aí. E são praticamente essas diferenças entre o filme e o livro. Mas como eu falei, algumas coisas são bem parecidas, tem diálogos que são realmente iguais ao livro, e na hora que eu assisti eu surtei em ver isso. Mas também gostei muito de como as coisas foram adaptadas, apesar das ordens serem um pouco diferentes em algumas questões. Ainda assim, eu gostei dessa adaptação, eu achei que foi muito bem construído. Eu acredito que tem uma grande probabilidade do próximo livro também ser adaptado da mesma forma. Então assim, acredito que Minha Culpa atendeu bem as expectativas de todos os leitores. Mas eu recomendo para quem ainda não assistiu que leia primeiro o livro, porque a profundidade dessa história é muito grande nessas páginas, porque como eu falei, a gente conhece muito da infância da Noah, a gente consegue entender perfeitamente seus traumas, seus medos, seus receios, assim como a gente entende muito o Nick também, porque a gente tem um ponto de vista de ambos nessa narrativa. E eu digo por mim que a experiência foi incrível, ter finalizado o livro e em sequência já ter assistido o filme foi uma experiência realmente maravilhosa. Então assim, eu recomendo muito pra quem ainda não assistiu, por favor leia, é incrível esse livro. E é isso, se você já assistiu ao filme, dê uma chance pro livro, tenho quase certeza que você vai se encantar muito mais pela Noah, vai ter mais empatia pela personagem, vai entender muitas coisas que podem ter ficado nas entrelinhas ali no filme. Mas é isso, leitores, aproveite pra deixar aqui nos comentários se você já conhecia Minha Culpa, se ficou com vontade de conhecer, e a gente conversa um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!